Olá, você acompanha a partir de agora o nosso Clube Entrevista, pelo nosso canal no youtube.com/Rádio Clube Blumenau e na nossa fanpage no Facebook, Rádio Clube de Blumenau. Quero aproveitar e já pedir para você que deixe seu like nesta entrevista e se inscreva em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. E siga também a nossa página no Facebook. E hoje estamos recebendo Dalírio José Beber, nascido em Massaranduba, casado, pai, avô, advogado por formação, empresário e político filiado ao PSDB, ex-senador da República e candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Expedião Amin Elou Filho. Senador, seja muito bem-vindo. Que bom estar aqui, para conversar um pouco com todos os ouvintes da Rádio Clube e dizer o que estamos fazendo nessa caminhada rumo às eleições do próximo dia 2 de outubro. E por que aceitamos, enfim, porque o PSDB fez essa coligação com o Progressistas, que tinha já a indicação do senador Amin Elou Filho, Expedião Amin Elou Filho, como candidato ao governo de Santa Catarina. Quis o meu partido, o PSDB, e a federação PSDB e Cidadania aprovar por unanimidade a coligação com progressistas. E a escolha do meu nome foi para que eu compusesse a chapa majoritária na condição de candidato a vice-governador. Confesso que eu não imaginava que fosse me colocar à disposição para a disputa eleitoral na eleição de 2022. Contudo, tendo em vista a manifestação de vários companheiros nossos do PSDB, no sentido de que eu deveria participar do processo eleitoral, e sobretudo analisando o que de fato eu poderia fazer pela cidade de Blumenau, que me adotou desde 1968, e o grande Vale do Itajaí. Ou seja, essa porção do estado de Santa Catarina que representa quase 25% da população do nosso estado, com tantas demandas importantes para serem atendidas, e demandas muito antigas, eu resolvi aceitar esse desafio de doar mais 4 anos da minha vida para essa atuação em favor da cidade, do Vale do Itajaí e do estado de Santa Catarina. Senador, são vários partidos políticos, vários candidatos ao governo do estado. Por que o senhor optou ser vice do Expedião Amin? Bom, em primeiro lugar, porque recebemos o convite. Desde o primeiro contato, ele manifestou interesse de ter o PSDB na coligação e que o PSDB contribuísse com a indicação de um nome para ser candidato a vice-governador. As conversas sucessivas aconteceram e culminaram com a formalização da aliança, ou seja, da coligação, no dia 4 de agosto, e também com a indicação do meu nome por parte dos integrantes do colegiado da Federação PSDB e Cidadania. E acho que toda a biografia de trabalho histórica de Expedião Amin, que foi aos 24 anos secretário de Educação do estado de Santa Catarina, que foi aos 27 eleito prefeito da cidade de Florianópolis, capital do estado, que foi eleito 3 vezes deputado federal, que foi eleito 2 vezes senador da República e que foi eleito 2 vezes governador do estado de Santa Catarina. Ou seja, toda essa biografia rica em realizações deu a ele uma grande experiência. E com certeza ele, se eleito, começará governando o estado de forma efetiva, já apontando caminhos e soluções às grandes dificuldades que o estado enfrenta no dia 1º de janeiro de 2023. Ou seja, não há necessidade de passar por um estágio probatório de 6 meses ou de 1 ano até se inteirar de todas as questões dos meandros do governo do estado de Santa Catarina. É algo muito comum quando alguém que não governou o estado ainda ganha uma eleição, né? Com certeza. Porque leva um tempo de adaptação, de conhecer toda a máquina, todos os processos, e isso leva algum tempo. É uma paralisação do estado nesse processo. O Expedião Amin não terá com certeza essa dificuldade. Até
por toda essa experiência acumulada ao longo do tempo e também por conhecer todos os canais para poder ter acesso a soluções junto ao governo federal. Então, eu acho que estas questões todas é que fizeram com que o PSDB e o Cidadania, que estão federados, se inclinassem à aceitação do convite e à formalização, então, dessa coligação, que recebeu o nome, a denominação da nossa coligação, Experiência para Servir Santa Catarina. Ou seja, ele tem grande experiência, eu me permito dizer de que também tenho relativa experiência em função das minhas atuações, primeiro como diretor de recursos humanos da prefeitura, mesmo como sendo um jovem de 25 anos, o período de 4 anos que participei da estruturação da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, passei por um processo de seleção junto à nossa Fundação Universidade Regional de Blumenau, em 1972, e lá na Anvi permaneci até 1976. Aí recebi novamente o convite do prefeito à época, Félix Tais, para retornar à prefeitura e assumir a diretoria de recursos humanos em 1976. E depois, em 77, quando o prefeito era Renato Viana, recebi o convite para permanecer na prefeitura na condição de secretário de administração. Ou seja, acumulei experiência também na gestão das coisas de Blumenau, que, guardadas as proporções, elas são iguais às questões que existem na Secretaria de Estado da Administração. Em 1983, o Dalto dos Reis era prefeito, me convidou para voltar à Secretaria de Administração no governo dele. Permaneci até 1980 e aí voltei para o setor imobiliário, que é uma das atividades que desempenho até hoje. E quis o destino que em 1993, quando Renato Viana retornou à prefeitura, tendo Wilson Souza como seu vice-prefeito, que eu assumisse a Secretaria da Fazenda, justamente num período difícil, quando a inflação chegou a 83% ao mês. Ou seja, fazer frente aos compromissos da prefeitura, vivendo-se num país com uma inflação desse tamanho, 30% ao mês era corriqueiro. Uma hiperinflação. Exatamente. As maquinetas de remarcar os preços no supermercado, elas criaram até a necessidade de vários profissionais se dedicarem a ficar rotulando os preços, às vezes 2, às vezes até 3 vezes por dia. Era difícil de saber quanto custava uma caixa de fósforo, porque o que custava hoje, com certeza, digamos, amanhã já seria diferente. Até mesmo à tarde. E até mesmo à tarde, às vezes no mesmo dia. Eu fui no mercado de manhã, comprei tal produto por X reais e à tarde, digamos, alguém ia no mesmo mercado e já não comprava mais, tinha que pagar. Então é esse período muito difícil, mas felizmente, depois das várias tentativas de plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bresser 1, Bresser 2, já desde 1985 no governo de José Sarney, e depois o Collor com o sequestro do dinheiro, né, das contas de todo mundo, exatamente, a Zélia de Mello, né, que era ministra da Fazenda, veio, digamos, o Fernando Henrique Cardoso no governo do Itamar Franco, é bom que se diga que foi exatamente naquele período, após cassação de Fernando Collor, reuniu alguns economistas muito competentes que criaram a primeira moeda virtual do mundo, que se chamava o RV, e permitiu que essa inflação louca que corroía os salários, né, especialmente dos menos favorecidos, ela valesse o mesmo valor desde o primeiro dia até o último dia, ou seja, não havia mais necessidade de fazer aquelas compras, lotar os carrinhos, né, nos supermercados. Se comprava um RV e ganhava-se um RV. Exatamente. E aí, justamente nesse período, eu estava na Secretaria da Fazenda do município de Blumenau. Então, essa experiência toda que acumulei lá, depois, como uma passagem também, como presidente do Banco de Fomento do Estado de Santa Catarina, o BADESC, de 2007 até 2010, e na sequência de 2011 até 2014, à frente da nossa Companhia Catarinense de Saneamento, a Casan, essa experiência, e agora, mais recentemente, no Senado Federal, ao lado da experiência gigantesca de Esperidião Amin, essas duas experiências estão a serviço dos catarinenses. Quem tem experiência sabe fazer
e no caso nosso, especialmente, digamos, do Esperidião a mim, é realmente a diferença que existe entre as diversas candidaturas. Por mais que nós respeitemos a todos têm o direito de se colocar à disposição para serem avaliados pelos eleitores do estado de Santa Catarina, por afinal de contas, o voto representa a outorga de uma procuração que dá direito àquele que for eleito de governar os destinos de Santa Catarina. Então, normalmente, quando se contrata alguém para gerir os interesses da nossa própria empresa, você faz toda uma pesquisa do histórico, a biografia, né, as experiências vividas. Neste caso, com certeza, digamos, a experiência de Esperidião Amin e da Lírio Weber, ela é maior do que a experiência dos demais candidatos. E esta avaliação deve ser feita pelo eleitor. Se nós formos os escolhidos, com certeza, né, esse nosso saber fazer vai fazer mais e melhor por Santa Catarina. O senhor tem boa lembrança também de datas, né, senador? Alguma o senhor coisa, guarda bem, né? Alguma datas, coisa né? de data a gente o vai senhor fez guardando. uma viagem aqui na história, no tempo aqui, trazendo coisa... informações, né, que a gente sabia que acontecia, mas não recordava mais essas épocas que o senhor nos trouxe aqui, nos recordou. Agora, senador, com toda a sua experiência e com a sua lembrança de passado e de presente, o senhor também acaba sendo um certo visionário do futuro, né? E eu lhe perguntaria hoje também quais são as prioridades de Blumenau junto ao governo do Estado? Quais são as necessidades de Blumenau? Nós temos grandes dificuldades, uma delas é a BR-470, que não diz respeito única e exclusivamente à cidade de Blumenau. Hoje, e também não diz respeito única e exclusivamente ao Vale do Itajaí. A BR-470 é, sem dúvida alguma, a principal rodovia do estado de Santa Catarina, pois por ela transita toda a riqueza produzida no grande oeste do estado de Santa Catarina, o que nos orgulha muito. Mas uma rodovia sem as melhorias, sem a manutenção e sem as duplicações aonde se fazem necessárias, não é possível, ou seja, atravanca o progresso de todo o estado e sobremaneira das cidades do Vale do Itajaí. Mas nós temos algumas demandas, por exemplo, a SC-108, que é a continuação da Via Expressa. Nós precisamos fazer com que o trânsito regional, ele não precise se utilizar da malha viária destinada ao trânsito urbano. Então, eu espero que nós possamos, se formos escolhidos, que estas obras elas tenham mais velocidade. O Esperidião Amin nos garantiu, quando conversávamos sobre a formatação dessa coligação, dessa aliança, que teria o PSDB e o Progressistas liderando esse processo, juntamente com a Cidadania e também com o PTB, que tem hoje o deputado estadual Kennedy Nunes como nosso candidato ao Senado Federal, ou seja, nesta eleição, o Estado de Santa Catarina renova 1/3 dos senadores. Numa eleição, são 2/3 que se renova e na outra, digamos, apenas um. Nesta eleição de 2022, então, 1/3 dos 3 senadores que cada estado brasileiro tem será reeleito, se novamente for candidato, né? Ou você promove a alternância escolhendo um outro que tenha um perfil que represente muito mais o momento político do nosso estado e, sobretudo, que preencha as condições para poder representar a altura e tal. Agora, nós temos outras demandas importantes aqui no Vale, ou seja, as barragens estão longe de Blumenau, mas elas têm um impacto muito forte, grande, digamos, aqui na cidade de Blumenau. Ou seja, nós já vivenciamos enchentes enormes. E aí, falando em enchentes, em 1983, quando eu estava na prefeitura, na Secretaria de Administração, primeiro ano de governo do prefeito Daldo dos Reis, nós tivemos várias pequenas enchentes, sempre nos meses ímpares. Mas a de julho de 1983, ela foi de 15,30 metros e permaneceu nesse nível de 15,30 metros por quase 25 dias naquele período, destruindo... A grande tragédia. A grande tragédia. E o Esperidião Amin esteve, digamos, conosco, esteve com a cidade de Blumenau, ajudando, primeiro, digamos, a melhorar o astral do blumenauense, que tinha sido, digamos, muito atacado, e ajudando, digamos, na recuperação e a retomada, né, do desenvolvimento da nossa querida cidade de Blumenau. Então nós temos já algumas sinergias que nos permitiram, ao longo dessa caminhada de vida
dele, enquanto ser humano e também da sua caminhada política, e a nossa, que se encontrou, digamos, num momento, digamos, histórico de grande dificuldade, que foi 1983. Então, as barragens, elas devem primeiro ser concluídas, e sobretudo a barragem hoje, no município de José Boatê, anteriormente, digamos, Ibirama, que a questão do canal extravasor, ou seja, do vertedouro e do canal extravasor sejam concluídos, porque é necessário ter segurança com relação a uma eventual necessidade de que a barragem transborde. Mas qual é a dificuldade, senador? Porque dificuldade... assim, eu estou aqui em Blumenau há 30 anos... E há 30 anos se faz essa barragem. É verdade. Isso aí é muito ruim. Ou seja, nós que pertencemos à classe política, às vezes a gente fica sem resposta a dar, né? Ali nós temos uma situação ainda de pendências com a comunidade indígena, que devem ser resolvidas. Ou seja, o governo federal, o governo do estado, né, tem que encontrar uma solução. Porque tem um problema, tem que ter solução, né? Nós, durante o período em que estava no Senado, em diversas oportunidades, estivemos no Ministério da Justiça, em função exatamente da questão da comunidade indígena, da FUNAI, e junto, digamos, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para permitir de que se avance nisso. Ou seja, nós temos que atender aquilo que é minimamente exigido pela comunidade indígena. Nós temos que levar em conta que, no momento em que você usa o represamento para fazer a retenção da água, você isola a comunidade indígena. Então, nós temos que criar alternativas para que eles também não sejam impactados, que tenham limitações no seu direito de ir e vir, sim, em função de um benefício que está sendo criado pela retenção da água para permitir de que a jusante da barragem, né, o povo não seja, digamos, tão atingido. E aí não é só Blumenau, é Indaial, sim, é Blumenau, é Gaspar, Ilhota e até mesmo Itajaí, que fica sem a operação do nosso complexo portuário por dificuldades de operação de entrada e saída dos navios que hoje transportam as riquezas que nós produzimos em Santa Catarina. Então, esta, digamos, é uma questão que nós também devemos colocar na pauta para, de imediato, logo, digamos, após a posse, começarmos a articular soluções nessa direção. Nós temos a questão da própria FURB, esse processo de federalização que já foi desejado há 10, 12 anos atrás e que não avançou, né? E que agora, digamos, já existe uma retomada de tratativas nessa direção. É preciso, nós temos aí 16 universidades comunitárias, que foram extremamente importantes desde 1964, quando começaram a surgir as universidades comunitárias, para fazer com que houvesse a interiorização do ensino superior. Porque à época só existia a Universidade Federal em Florianópolis. Não era possível que todos os jovens que manifestassem interesse de se aperfeiçoar, de se graduar em nível superior, tivesse condições de bancar a sua estada por 3, 4, 5, 6, 7 anos na cidade de Florianópolis. As famílias não tinham essas condições. Felizmente, com a interiorização através dessas universidades comunitárias, foi possível que inúmeros cidadãos catarinenses ajudassem a promover em Santa Catarina esse desenvolvimento homogêneo nas 295 cidades do nosso estado. Isso fez com que surgissem, digamos, indústrias, surgissem comércios e o agronegócio no oeste de Santa Catarina, ele se desenvolveu exatamente por quê? Porque a mão de obra foi qualificada na sua própria cidade. Então a nossa FURB é a única das 16 que tem caráter público. Ou seja, nós temos essa dificuldade de encontrar uma solução via uma parceria com o governo federal numa eventual federalização ou a integração com a universidade, com o campus da Universidade Federal, uma vez que nós temos prédios muito adequados a receber, digamos, uma universidade, digamos, federal. A FURB prestou esse grande serviço e nós temos o dever de encontrar uma solução que seja boa para a cidade de Blumenau. O senhor acha que é possível a solução? Porque a responsabilidade por todos os compromissos com a Universidade Federal de Blumenau, ela é do município.
em que pese terem se beneficiado da existência da nossa FURB, todos os municípios do seu entorno. Sim. Né? Então nós temos que encontrar, e acho que politicamente, com o empenho e o comprometimento também do governo do Estado, junto ao Ministério da Educação, nós podemos encontrar uma solução que seja satisfatória para todas as partes, para o município, primeiro para a universidade e para os seus alunos, segundo, digamos, para o município e terceiro, digamos, para o próprio estado de Santa Catarina. Senador, o que Santa Catarina pode esperar de Esperidião Amin e da Lírio Beber frente ao governo catarinense? 4 anos de muito trabalho e comprometimento para permitir que nós possamos avançar em várias questões. Vamos falar só de educação. Né? Nós estamos vivendo, neste ano de 2022, o primeiro ano do novo ensino médio, em que tem um viés de profissionalização. Ou seja, nós temos que fazer com que o jovem, ao sair do ensino médio, já tenha condição de se empregar, por ter se especializado em alguma atividade para a qual ele se sente vocacionado, e também que este direcionamento seja de acordo com as necessidades da região, ou seja, tipo de atividade econômica que predomina. Nós temos que preparar essa mão de obra para que as empresas que lá estão estabelecidas encontrem essa mão de obra qualificada. Nós garantimos, primeiro, de que a empresa possa continuar crescendo e que nós possamos ter esse jovem se empregando, já oferindo renda, para aí sim ele escolher qual especialização do curso superior que deseja frequentar. Mas essa escola, ela tem que ser muito atraente, ou seja, nós temos que ter professores competentes, atualizados, de forma permanente, para que os alunos se sintam motivados, atraídos, que desejem ir para a escola em função do aprendizado através das modernas tecnologias para a transferência desse conhecimento, ou seja, do professor para transferir conhecimento para o aluno e do aluno de ter prazer de receber esses conhecimentos que lhe serão muito úteis no seu futuro, especialmente na sua garantia de emprego no curto prazo. Senador Lírio Beber, Blumenau e Médio Vale estão sem representantes junto ao governo do Estado e ao governo federal. Não temos pessoas capacitadas hoje? Esta também foi uma das razões de eu ter aceito essa incumbência de colocar o meu nome à disposição nessa composição com o Esperidião Amin, para representar a minha cidade, Blumenau, o nosso Médio Vale, o nosso grande Vale do Itajaí. E eu não poderia me furtar a esta oportunidade pensando na cidade e na região. E acho que todos aqueles que recebem um convite, uma convocação, que avaliem não tanto as questões pessoais, porque é muito melhor estar em casa, sim, quem já é pai, quem já é avô e tal, né? Viver, digamos, e desfrutar daquilo que a família unida, que se ama, proporciona praticamente um dia sim e o outro também, né? O outro também. Mas eu acho que quando a gente é chamado e a gente sente a sinceridade por parte das pessoas que conversam contigo e te concitam, digamos, a aceitar esse desafio de pai, é importante que você vá, a cidade precisa e tal. E eu acho que foi sincero o que eu ouvi de várias lideranças empresariais, lideranças políticas, e eu resolvi dizer sim. E dizer sim exatamente por isso. Eu quero doar ao lado de Esperidião Amin, 4 anos preciosos da minha vida para fazer o bem para a cidade de Blumenau, para fazer o bem para o Vale do Itajaí, fazer o bem para Santa Catarina. O maior pagamento, a maior paga, né, será ao final dos 4 anos, se esta for a vontade soberana do eleitor, primeiro blumenauense, de me prestigiar com o voto em Esperidião Amin, o candidato do número 11, e depois do Vale do Itajaí, de termos feito um balanço e dizer assim, valeu a pena, se sacrifiquei um pouco mais a minha família, mas a minha família participou comigo
né, da realização de muitas aspirações que melhoraram a vida dos catarinenses. Esta, digamos, com certeza será a maior remuneração, o maior pagamento que eu possa vir a ter se eu for eleito junto com o Esperidião para governar Santa Catarina. Senador, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que provavelmente já ouviu muito no decorrer da sua caminhada nesta campanha, porque a população está frustrada. Nas campanhas se promete muito e depois pouca coisa acontece. O senhor esteve na principal casa legislativa, o Senado. Por que isso acontece, senador? Por que a população está tão frustrada, né, em ouvir e depois não acontece na prática? Eu não prometi nada na época em que assumi a condição de candidato a primeiro suplente na chapa do grande líder político que Santa Catarina admirava e continua respeitando e admirando, que foi Luiz Henrique da Silveira. Não prometi nada. E nem desejava assumir o Senado Federal em função da morte de uma liderança com tanta expressão e peso em Santa Catarina. Mas, infelizmente, ele veio a falecer em 2015 e, de um dia para o outro, me vi na condição de assumir o saldo do mandato de senador, ocupado por esta figura que acabei de citar, com tanto peso e reconhecimento em Santa Catarina. Fui para lá e digo, eu vou ter que me doar e me empenhar em respeito, primeiro, ao senador Luiz Henrique, que havia falecido, mas em respeito, àqueles que elegeram Luiz Henrique. E mais do que isso, em respeito a todos os catarinenses. E trabalhamos com muito afinco. Hoje eu recebo manifestações elogiosas à nossa atuação lá no Senado Federal, com relação, à condução do nosso Fórum Parlamentar de Santa Catarina, ou seja, eu recém cheguei no Senado e logo recebi a incumbência de ser o coordenador do Fórum Parlamentar. Há poucos dias recebi de um dos candidatos a governador que por lá no Congresso passou, não como senador, mas como deputado federal, e disse que nos 4 mandatos que esteve lá, ele nunca tinha visto, alguém coordenar com tanta eficiência como nós. Acho que foi bondade dele, mas com certeza, foi fruto do meu empenho e da minha responsabilidade. E foi possível mudar muitas coisas. Por exemplo, até então, todos os recursos que eram destinados a emendas dos parlamentares congressistas, tanto os 3 senadores quanto os 16 deputados federais, para a saúde, esse recurso só vinha se fosse para investimento, ou seja, para construir uma nova unidade de saúde. E lá, podia ter a placa dizendo assim, esta obra foi construída com recursos oriundos da emenda do senador Dalírio Beber. Mas só que depois de construído o prédio, o prefeito daquela cidade, ele tinha dificuldades de colocar funcionários lá dentro, de colocar médicos lá dentro, de colocar um enfermeiro lá dentro. Ou seja, para poder receber aquele que precisa, ou que precisasse. Por quê? Porque não tinha dinheiro para custeio. Nós conseguimos fazer com que, já no meu período, uma emenda de 190 milhões de reais para Santa Catarina, coletiva, sob a nossa liderança, para custeio. Ou seja, e aí quando você manda um dinheiro desse para o prefeito, ele não vai com carimbo. Simplesmente vai estar lá, se o prefeito for reconhecer de que recebeu 10, 12 milhões de reais para custeio na área da saúde. E isso permitiu que Santa Catarina pudesse oferecer aos seus prefeitos municipais inúmeros milhões de reais para custear o funcionamento das unidades básicas de saúde. E com isso, nós atendemos a quem nem conhecemos, que era, o que demandava por algum tratamento, recuperação da saúde. Fizemos, inclusive, junto à Caixa Econômica, ou seja, muitas vezes uma obra de mobilidade urbana, ela custa muito mais, as desapropriações são muito mais onerosas do que a própria implantação da obra em si. E correto. A Caixa Econômica só financiava, a implantação da obra em si. Mas como é que o prefeito, que já não tinha recursos, vai bancar a desapropriação? Depois de muito insistir,
né, a Caixa Econômica passou a permitir que no projeto e no orçamento do custo global da obra, um percentual fosse destinado para desapropriação. E mais na frente, um pouco, o Banco do Brasil passou a ter uma linha de crédito, exatamente para permitir de que a mobilidade urbana fosse atacada. Ou seja, vamos citar aqui em Blumenau, a implantação da Humberto de Campos, com certeza custou muito menos do que o conjunto das desapropriações de todas as propriedades privadas e edificações, dos terrenos e edificações que foram necessários para poder ter essa bela obra estruturante na mobilidade urbana. Então, essas coisas, o político que vai lá para se dedicar com seriedade, ele consegue transformar o seu mandato em realizações muitas vezes não percebidas pela população, mas elas acontecem e influencia para melhor, digamos, a vida dos catarinenses. E assim, digamos, eu poderia citar várias outras coisas. Eu recebi a incumbência de ser o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, prevendo o ano de 2019. Ou seja, nós passamos a relatar essa matéria sem sabermos quem iria ser o presidente da República. Portanto, era uma atuação impessoal, preparando, digamos, o Brasil para o que fosse suceder o Michel Temer, que era o presidente da época em que eu estava no Senado Federal. Então, e aí, nessa minha atuação, atuei bastante na questão da saúde, verbas para a saúde e verbas para a educação. Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, que me fez merecer ou receber, né, uma condecoração como a medalha de Ordem do Mérito Educacional Nacional, ou seja, que é algo, digamos, que me deixou muito lisonjeado por ter sido agraciado pelo Ministério da Educação com esta honraria, né? Poderia eu citar outras questões todas. Atacamos a questão dos incentivos fiscais, que muitas vezes eles são dados, mas não se faz uma avaliação periódica para saber se aquele benefício que o governo institui, ele de fato está produzindo o resultado para a sociedade como contrapartida, né? Ou seja, nós no Brasil hoje temos em torno de 4,5% do PIB em benefícios fiscais, essa renúncia tributária, esse gasto tributário, sem muitas vezes ter avaliações. E eu estabeleci regras que gradativamente, nos próximos 10 anos, esse montante de benefícios fiscais, de gastos fiscais, ele não poderia ultrapassar os 2% do PIB, que é, digamos, um percentual que, no entender de várias nações do mundo afora, se pode, digamos, praticar. Então, tem muita coisa que eu poderia citar de algo que eu fiz. O cadastro positivo. Antigamente, você tinha apenas a informação de se um consumidor ele era negativado por ter deixado de pagar suas contas e tal. Mas o bom pagador nunca era premiado, nunca tinha um prêmio. Ou seja, então vamos estabelecer o cadastro positivo, que é exatamente, vamos avaliar os bons pagadores, para que eles possam, em função dessa certificação, de serem bons pagadores na água, na luz, na loja, no banco e tal, que eles apresentando essa certificação de bons pagadores com uma pontuação bastante elevada, que eles possam exigir na tomada de crédito, junto ao sistema financeiro ou mesmo junto ao comércio, taxas de juros e prazos que sejam mais compatíveis com as suas necessidades no momento do fechamento dessa negociação. Então, felizmente, eu acho que nós, nesses 3 anos e 6 meses que estivemos no Senado, foi possível produzir muito. Mas falo só de Blumenau. Os nossos 3 hospitais, Santa Isabel, Misericórdia da Vila Topava, o Santo Antônio e o Renal Vida, receberam durante aqueles 3 anos 7 milhões de reais. Eu posso dizer de que tem muitos municípios de Santa Catarina que têm um orçamento menor do que 7 milhões de reais por ano. Nós temos hoje recursos que foram dados para a área do turismo,
para a área da segurança pública, a nossa Polícia Militar, o nosso Corpo de Bombeiros. Nós temos a questão da saúde, foram 24 milhões de reais que a cidade de Blumenau recebeu, sem dar contrapartida. Na área da infraestrutura, nós temos várias ruas da cidade que foram pavimentadas e nenhuma delas é escolhida por mim, nenhuma delas. Esses recursos foram destinados à prefeitura e a prefeitura elegeu as prioridades que os técnicos, o corpo técnico de planejamento, de secretaria de obras e tal, desejavam. Ou seja, se tem um projeto pronto e foi detectada a necessidade e tendo o recurso, quem vai definir é o prefeito e a sua equipe. Foi assim que agi. Nós temos hoje três pontes, eu digo 3 porque já tem outras menores, mas 3 pontes sobre o Ribeirão Garcia que foram construídas e estão apresentando soluções de mobilidade urbana trazidas com recursos que eu pude proporcionar à época que eu estava no Senado. A ponte ali perto do Biergarten, a ponte do Mirelo, ali na Soldado Moacir Pinheiro no Garcia, ali na Cooper, e a ponte na Rua Anchieta, que é mais à frente, depois da Rua Antônio Zendrão. 3 pontes sobre o Ribeirão Garcia que permitem que você desafogue um pouco o trânsito da Rua Amazonas, ou da Rua Hermann-Uscher, ou da Rua Centenário. Quer dizer, querendo trabalhar, serviço tem, senador? Com certeza. Se formos atualizar os valores que foram trazidos com emendas minhas, ultrapassa os 90 milhões com valores atualizados para a cidade de Blumenau. E isso poderia dizer que cidades de Massaranduba, de Guaramirim, de Luiz Alves, de São João do Taperiú, de Gaspar, essas 3 mesmos que eu citei, Massaranduba, Guaramirim e Luiz Alves, nunca receberam de um parlamentar o valor que eu proporcionei. Rio dos Cedros, Ascurra, Rodeio, Indaial, Pomerode, todas elas foram agraciadas com algum recurso que foi viabilizado graças à minha atuação no Senado Federal. Senador, nós estamos chegando no final, mas tem que fazer uma última pergunta para o senhor ainda. Uma vez eleito, o que o eleitor pode esperar do senhor? Trabalho e comprometimento com a causa pública, na certeza de que nós possamos, na infraestrutura sobretudo, entregar, após 4 anos, soluções definitivas para o aeroporto de Navegantes, para a questão portuária, a bacia de evolução, porque nós queremos que os produtos fabricados em Santa Catarina sejam exportados através das estruturas portuárias que nós temos. Aqui no nosso litoral. Nós temos o privilégio de ter 550 quilômetros de mar. Temos 5 grandes portos, mas vamos ter, nos próximos 10 anos, com certeza, mais de 25 a 30 novos terminais portuários. E isso tudo é uma riqueza que a natureza nos deu. Nós temos condições de fazer com que esta infraestrutura que vai permitir avançar e avançar mais no desenvolvimento de Santa Catarina, ela aconteça no balanço do encerramento do mandato, se for delegado pelos eleitores de Santa Catarina no próximo dia 2. E aí, digamos, eu tomo a liberdade de dizer, gostaria muito de ser merecedor do voto no dia 2 para o Esperidião Amin 11, porque ao lado do Esperidião Amin estarei durante os 4 anos me dedicando e cobrando dele aquilo que eu estou dizendo, digamos, nessa manifestação aqui contigo. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Clube Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e vamos colocar nas mãos do nosso Deus os destinos do voto de cada um daqueles que nos prestigiaram com a audiência. Obrigado. E assim chegamos ao final do nosso Clube Entrevista. Agradeço a sua companhia aqui no nosso canal no youtube.com/Rádio Clube Blumenau e na nossa fanpage aqui no facebook.com/Rádio Clube Blumenau. Grande abraço e até o próximo programa.